Recording is on. Gravando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Então tá. Então, bom dia, boa tarde, noite a todas, todos e todes. Não sei em que horário vocês irão assistir. Estou aqui com a Bruna Cotias, concluinte do curso de Direito. Foi premiada o ano passado com o Prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos. E ela tem uma pesquisa na área das fake news. Hoje eu convidei a Bruna para a gente falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, essa lei tão importante e necessária nesse momento no nosso país. Na verdade, há bastante tempo ela seria necessária, mas ainda pouco divulgada e compreendida por muitos, devido, inclusive, às fake news, né, Bruna? Em sala de aula é muito comum, né, eu ouvir de vocês, dos alunos e alunas: professora, por que dia da mulher? Professora, por que não tem dia do homem? Professora, por que existe a Lei Maria da Penha e não tem o João da Lapa, né? E aí parece um pouco de piada e a gente não sabe o que está por detrás dessa fala e dessas piadinhas infames que tem nos acompanhado por muito tempo. Então é importante a gente lembrar que o dia 8 de março não é uma data de comemoração, é uma data para refletirmos e lembrar que é uma data de luta, porque não há o que se comemorar em nosso país e em muitos outros, né? Aqui a gente tem um feminicídio a cada 7 horas e mais de 180 estupros por dia, fora os índices de violência, no qual a Bruna falará um pouco mais. E é importante a gente ressaltar que violência não é só violência física, há outros modos de violência. Violência verbal, violência psíquica. A Silvia Federici, que é uma filósofa que esteve no Brasil ano passado, lançando o livro Ponto Zero da Revolução, ela nos traz algumas questões que talvez nós não tenhamos refletido anteriormente. Eu, pelo menos, não havia pensado sobre esse assunto. Ela fala que nós vivemos uma enorme perseguição na história e que foi completamente apagada, que nunca foi ensinada em nenhuma aula, nunca demos a devida importância. E o pior é, a história das bruxas foi transformada em lenda, e a figura da bruxa foi ridicularizada. Ela diz que viajou para lugares onde mulheres eram queimadas, vivas, massacradas, e a caça às bruxas nesses lugares é usada para atrair turistas. Ela vai dizer que hoje nós vivemos uma nova caça às bruxas. A gente usa sempre a imagem de uma bruxa voando na vassoura, né? E cria uma história muito fantástica. Todas nós mulheres estamos relacionadas a uma vassoura ou a um caldeirão. Só você olhar para sua casa e ver quem é que está utilizando desses instrumentos diariamente. Quem é? Né? Eu aqui em casa estou sempre no fogão. E adoro isso. Não há problema nenhum estar com o fogão ou com a vassoura. A questão é se a gente acha que isso é um dever da mulher. Quando a gente diz que ela tem que ficar em casa e não pode sair, né, para trabalhar, a gente coloca ela numa situação de violência. A mulher tem direito de decidir o que ela quer para ela. Então, pensando nisso, né, essas violências que são somadas à nossa história e não são refletidas, se a gente pensar na Lei Maria da Penha, ela tem apenas 13 anos. Ela é de 2016, ela fará 14 anos em agosto. E isso nos choca muitas vezes. Né? A gente acha ela desnecessária, mas quando a gente percebe que ela é recente, a gente vê quão vulneráveis estamos e fomos muito mais ao longo da história. Então, nesse momento de pandemia, eu convido a Bruna para a gente falar sobre o assunto, porque muitas meninas e mulheres estão confinadas com seus agressores, né? Fazendo necessária essa retomada do tema. E aí eu peço para que a Bruna fale um pouco mais para a gente sobre a lei, né, e os dados que nós temos nesse momento, e a gente vai fazer isso em forma de bate-papo. E aí eu deixo claro que caso vocês tenham alguma dúvida, queiram futuramente, né, após assistir o vídeo, fazer alguns questionamentos, eu e a Bruna estamos abertas, vocês podem mandar para o meu e-mail, que vocês têm acesso, né, e tenho certeza que responderemos com o maior prazer. Bruna, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada pelo convite, tá, de estar aqui, podendo falar também para os seus alunos. E em relação à própria Lei Maria da Penha em si, quando você comentou que muita gente diz por que existe a Lei Maria da Penha e não João da Lapa,
vale muito ressaltar a questão da importância que essa lei tem a nível nacional e internacional. Porque a própria Lei Maria da Penha, ela é considerada pela ONU uma das 3 leis mais eficazes no combate à violência doméstica. Não que no Brasil ela tenha uma eficácia muito ampla, muito garantida. A gente tem a delegacia de acolhimento à mulher que sofre violência, a gente tem políticas públicas que são fomentadas dentro da própria lei, tem esse incentivo ao fomento, né, das políticas públicas de combate à própria violência doméstica. A gente tem visto hoje em dia nas redes sociais esse apelo maior em relação ao número 180, até mesmo 190, né, que é o da polícia, para fazer denúncias, né, sobre a violência que a mulher sofre no âmbito do lar. E a violência doméstica em si, né, como você já bem falou, ela perpassa a questão da violência física. Ela pode ser psicológica, quando o marido ele começa a questionar a importância daquela mulher, a existência daquela mulher, né, mexe com o psicológico dela em relação à própria autoestima, critica o modo dela se vestir, dela falar, dela ver o mundo, há esse subjugamento. Também na questão patrimonial, econômica, né, quando o homem limita o que a mulher pode gastar, quando o homem destrói bens da mulher por questões de raiva ou até mesmo por se achar superior e no direito de danificar algum objeto ou em relação a não deixar que ela tenha acesso aos bens que é comum a ela. Há muitos relatos de mulheres que, por exemplo, trabalham, mas que é o marido que controla financeiramente o que ela recebe. Isso Sim, é considerado uma violência doméstica. E em relação à violência doméstica em si, a gente pode dizer que é uma violência que ocorre no ambiente do lar. Tá? Mas a Lei Maria da Penha, especificamente, trata da violência doméstica que ocorre em relação às mulheres. É uma lei de proteção às mulheres, especificamente de proteção às mulheres. Inclusive, numa live que a gente tinha feito antes, né, que a gente divulgou aí no Instagram, você chegou a me perguntar em relação a se essa lei ela também serviria para os homens, né? E na hora eu até falei que não, que é uma lei para as mulheres. Realmente, a Lei Maria da Penha é uma lei de proteção às mulheres, mas ela tem aplicação analógica nos casos em que o homem sofre violência doméstica, mas aí tem uma série de requisitos que o magistrado, né, o juiz, ele vai levar em consideração, se pode ser caracterizado uma violência doméstica pela questão do gênero, né, tem umas análises que são feitas, mas pode ser aplicado de forma analógica a Lei Maria da Penha para proteger ao homem. Mas, em relação até mesmo esse questionamento de ser, por que Lei Maria da Penha e não João da Lapa? A gente sabe que a mulher vive numa situação de vulnerabilidade, como você bem disse, né, de limitar o espaço da mulher ao nível domiciliar, de achar que a mulher ela tem que ser dona de casa, que a mulher ela tem que servir ao homem. A gente viveu isso ao longo dos anos. Quem não tem uma experiência de ver uma avó que sempre trabalhou dentro de casa, que nunca teve carteira assinada, ou que sempre serviu a comida do marido, lógico, é uma questão de carinho se você quer servir uma comida ao teu parceiro ou à tua parceira, né? Mas não tem que ser uma obrigação da mulher essa servidão que muitas vezes algumas sociedades impõem, inclusive a sociedade brasileira, né? Ao longo do tempo, a mulher ela sempre cobriu esse papel de segunda mãe, inclusive, né? Porque o homem, quando se relaciona com uma mulher e casa e tudo mais, muitas vezes é ela que cumpre esse papel de cuidadora, inclusive. Né? A gente tem que mudar, né? Quebrar esse paradigma. E até mesmo em relação a outras sociedades, por conta da violência doméstica, há mutilações genitais, há espancamentos que são legitimados até por lei. A mulher tem locais em que a mulher ela pode ser apedrejada até a morte se descobrirem que ela traiu o marido. Há pouco tempo atrás, traição no Brasil era considerada crime. Né? O homem que traísse ou a mulher que traísse respondia penalmente por isso. Né? Hoje sim, em dia deixou de ser, por questões sociais, inclusive a mulher passou a ter direitos também que antes não tínhamos. Por exemplo, antes nós, mulheres, não podíamos votar, não podíamos comprar algum bem sem a anuência do marido. A gente tinha esse status de relativamente incapaz, né? A gente precisava sempre do apoio masculino para
nortear nossas, como que eu posso dizer, nossas escolhas, né? A gente Sim. estava sempre subjugada pelo homem. E isso é reflexo até mesmo da própria violência, né, que sempre se legitimou nessa visão de que a mulher deve obediência ao homem. A questão do sobrenome também, né? É muito comum quando se casar, você coloca o sobrenome do marido. E não há problema nenhum desde que você queira. Hoje você pode escolher isso. No entanto, ela começa com a ideia de que a mulher é um objeto, né? Então você coloca no nome do marido coisifica a mulher, né? E eu tenho até uma professora de direito constitucional que ela, quando casou, o marido dela colocou o sobrenome dela. Ela é, assim, uma pessoa super ligada à questão também dos direitos humanos, à luta feminista, né? É um outro debate também que futuramente a gente pode citar em relação ao próprio feminismo, porque existem muitas fake news em relação a isso. E até mesmo em relação aos direitos humanos, que é pautado na criação da Lei Maria da Penha, porque essa lei, né, contando um pouco a história da Maria da Penha, ela, na live a gente também falou um pouco disso, ela era uma farmacêutica, né, que ela tinha um relacionamento abusivo, o marido dela batia nela, estava sempre violentando ela, até que chegou ao ponto extremo de, numa noite, enquanto ela dormia, ele disparou um tiro nas costas dela, o que a fez ficar paraplégica. Né? Como todas as vezes que ela ingressava com uma ação para denunciar o que ele fazia com ela, e o advogado de defesa sempre conseguia recorrer para que ele respondesse em liberdade, ela estava sempre nessa situação de vulnerabilidade, onde o marido ele acabava constantemente realizando violências contra ela, e aí teve uma vez que ela, vendo que o judiciário brasileiro, por conta dessa morosidade, não estava suprindo a necessidade dela de se manter distante do parceiro, do ex-parceiro, ela recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que deu esse suporte. Inclusive, a lei foi criada em 2006, depois desse suporte que essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos forneceu para a própria Maria da Penha, e a lei foi apelidada como Lei Maria da Penha em homenagem a ela pela luta que ela teve ao longo desses anos todos. Inclusive, eu lembro que você tinha comentado que ela foi violentada com esse tiro em 80 e pouco, né? 83, acho que 83, 84. E só em 2006. Só em 2006, isso mesmo, que a lei foi entrar em vigor no Brasil. Inclusive, ela foi eletrocutada, né, por ele, embaixo do chuveiro. Vários tipos de violência assim, inimagináveis, né? Uma Sim, pessoa passar por isso durante todos esses anos. Que ela é uma mulher independente, formada, e ainda assim viveu esse tipo de violência, né? Então a gente pensa em, muitas vezes, com as mulheres que estão entre os lares, né, vista como apenas donas de casa e cuidadoras, como que a violência verbal e psicológica, ela age, né? Então você não tem dinheiro para sair de casa, você não tem condições para sair desse espaço e você acaba ficando ali. A Silvia Federici, essa filósofa que eu mencionei no início, ela, no livro Caliban e a Bruxa, ela vai trazer como a mulher ela é tratada ao longo da história, e ela vai dizer, olha, aquilo que a gente faz dentro do lar é trabalho não remunerado, e nos disseram que isso é amor. Né? Então ela chama atenção para isso. O ano passado eu tive o prazer de vê-la no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, no lançamento do livro, e ela fala que a questão dela, sempre em relação a questão da mulher, ela falava, olha, eu não vou casar, eu não quero ter a vida que minha mãe teve. E, de fato, ela não casou, né, viveu dedicada ao estudo, à universidade, ao trabalho, nas pesquisas, mas ela fala, a minha condição de mulher não é porque eu caso ou não, eu vivenciei muitas coisas porque a sociedade me coloca assim. Então, quando a gente fala que a questão da violência dentro do lar, não necessariamente é entre um casal heterossexual, né? Sim. Ela pode acontecer entre 2 homens ou 2 mulheres, né? Porque tem uma sociedade que nos coloca em vulnerabilidade. E há índices já, né, de mulheres em relacionamento homoafetivo que entraram com a ação da Lei Maria da Penha, tiveram causa ganha, né, Bruna? Então é importante de reforçar que em nenhum momento aqui a gente está dizendo que o problema é o homem em si, mas uma sociedade que diz que nós mulheres temos que estar dentro das nossas casas, servindo. E eles cresceram ouvindo que era esse o nosso papel.
o índice continua sendo ainda muito maior em relação às relações heterossexuais, justamente porque o homem ainda vê a mulher com esse olhar de inferioridade. Lógico que eu estou tendo uma fala generalista, lógico que não são todos os homens que pensam assim, muitos já se desconstruíram e conseguem ver a mulher com respeito, até mesmo pela educação que teve, né? Porque, assim, muita gente, às vezes, presencia, né, um vizinho ou alguém da família que teve um relacionamento abusivo, mas quando há um lar onde não se propaga, né, essa questão da violência, relacionada até mesmo aos filhos, porque a Lei Maria da Penha tem também aplicabilidade em relação não só ao homem e à mulher, mas às vezes ao pai e à mãe, né, quando a criança ela também pode ser vítima de violência doméstica. Inclusive, em relação a dados, há uma estatística de que a cada hora, 4 mulheres de até 13 anos, né, no caso meninas, sofrem violência doméstica, sofrem abuso sexual, porque violência doméstica, abuso sexual também é considerado um tipo de violência doméstica. Inclusive em relacionamentos onde o homem às vezes obriga a mulher a ter relações sexuais, também é considerado violência doméstica, mesmo que eles sejam namorados, que eles sejam marido e mulher, ou só companheiros, né, vivam juntos, enfim. Quando eu falei em relação a desmistificar a questão do feminismo, por conta das fake news que dizem que é uma coisa que às vezes não é, às vezes não, né? Geralmente não é o que dizem. Em relação ao próprio direitos humanos, né? Quando eu falei que a Lei Maria da Penha é embasada nisso por conta da Corte de Direitos Humanos que o Brasil recepcionou, né, esse entendimento, os direitos humanos eles também são muito mal interpretados, né? Tem gente que acha que é direito dos manos, direito só para quem vai preso e tudo mais, enfim. É considerado uma violação direta aos direitos humanos quando há violência doméstica, porque a mulher ela tem que ser tratada com igualdade, né, com isonomia. A mulher tem que ter esse espaço no mercado de trabalho, né, o lugar de fala dela, né? A gente vê muito disso, de homens que às vezes interrompem a fala de outra mulher por se sentir superior a ela, por achar que a fala dele tem mais importância, ou que ele é até mesmo mais inteligente que ela. Então, a gente vivencia vários desses aspectos, e uma indicação até que eu até vi esse filme, né, barra documentário, né, porque ele parece um filme, mas ele está mais para documentário do que filme. Não sei se você já chegou a indicar para os seus alunos ou se vocês também já viu. A Máscara... eu sei em inglês. Peraí, deixa eu tentar lembrar o nome. É A Máscara em que Vivo. Não conheço. Acho que é isso. Eu anotei, mas eu esqueci o nome. Depois eu vou te passar direitinho, que aí você divulga para os seus alunos, se você quiser assistir antes também. A Máscara em que Vivo é um filme que fala sobre masculinidade tóxica. É muito importante as mulheres verem, para elas identificarem, né, o que é tóxico, e os próprios homens e meninos verem também. A Máscara em que Vivo. É esse o nome. A Máscara em que Vivo. Maravilha. Vou anotar, porque a memória não está. Tá? Ah, ótimo. Muito bom. A Máscara em que Vivo. Anotado. Bruna, eu estou aqui com um site aberto, né? E aí eu estou com dados de São Paulo, né? Porque eu acho que eu não comentei, mas a Bruna mora em Cabo Frio. Essa é uma das vantagens que nós temos com o ensino remoto, né? E a internet nesse momento é poder trazer pessoas de vários locais, como se estivéssemos bem próximos. Verdade, né? E aí que tem uma notícia da Agência Brasil dizendo que a violência em São Paulo contra a mulher, né, aumentou em 44,9% durante a pandemia. Né, o que já era enorme está se tornando estratosférico na nossa sociedade. Né? Isso assusta muito. E nós sabemos que, apesar de sermos duas mulheres brancas aqui falando, que o índice de violência doméstica é maior entre as mulheres negras, né, pobres e periféricas. Então, pensando nesse lugar de fala que a Bruna traz, é importante ressaltarmos isso, né, que não temos uma mulher negra aqui para falar sobre esses índices, sobre as vivências, mas que nós temos que deixar bem claro que elas acontecem. Né? Quando a gente fala de discurso generalista, nós sabemos que dentro do que vivemos, há diferenças entre
classe, gênero e raça, né? A Angela Davis, quando ela escreve o livro Mulheres, Classe e Raça, que está bem aqui na minha frente, inclusive, porque estou preparando uma aula sobre ela para o ensino médio, ela está no contexto década de 60, 70 nos Estados Unidos, e ela fala, olha, o feminismo branco não serve para mim, porque se ele diz que se a pauta delas é a fragilidade da mulher e a necessidade de sair para trabalhar, nós mulheres somos escravizadas desde sempre, né? Não somos vistas como frágeis. Então, esse feminismo não fala sobre mim. Então, dentro do movimento feminista, há divisões, né? E há pautas distintas. Então, hoje nós temos algumas linhas do feminismo, dentre eles o feminismo interseccional, que aqui no Brasil nós temos alguns expoentes desse feminismo. A Carla Cotirene é uma delas, que eu tenho um livro aqui atrás, e a Djamila Ribeiro, né? O que é o interseccional? É trazer essa ideia de gênero, classe e raça. Não dá para dizer que todas as mulheres vivenciam a mesma coisa. Porque eu, enquanto mulher branca, nunca vou saber o que uma mulher negra vivencia, né? Verdade. Então, é bem importante a gente fazer esse recorte. Então, pensando a gente aqui que fala para a periferia, né? Eu que dou aula para a periferia, eu que nasci na periferia, tem uma noção de mundo, uma leitura de mundo, de vivência, diferente de um aluno, por exemplo, do Colégio Bandeirantes, que é um dos colégios mais caros do estado de São Paulo. Né? Eu faço mestrado com homens, eu sou a única mulher do mestrado, e quando você fala dessa coisa de ser cortada, de ser que eu me sinto violentada muitas vezes, eu sinto muito isso na sala de aula. Eu sou a única mulher e tem um único rapaz negro, e eu percebo que a gente muitas vezes se apoia, e às vezes eles não percebem mesmo. Né? Eu tenho amizade com todos eles e às vezes eu tenho que dizer, olha, eu tô falando. E o ano passado eu passei por uma situação assim em sala de aula com um professor e eu falando um pouco sobre o meu trabalho, que ele pede para que eu escreva um texto expondo o meu trabalho e ele simplesmente me corta, que eu não estou entendendo o que você está falando, porque eu cito a filosofia latino-americana, do qual ele diz que não existe. Né? Ele é um especialista em filosofia alemã, e ele acha que filosofia latino-americana não é filosofia. E aí ele fala assim, mas eu não estou entendendo. E aí eu estou tentando explicar novamente, eu não estou entendendo. E aí ele me cortou 6 vezes seguidas. E aí eu falei para ele, se você parar de me cortar, você vai entender. Só que para eu chegar nessa fala e poder me posicionar deste modo, foi necessário muitas vivências, muitos momentos de choro, né? De desistir de falar, antes de chegar até essa fala calma e posicionada. Só que depois da minha apresentação eu fui embora. Né? Eu não fiquei até o final da aula, que era 6 da tarde. Às 4 horas no intervalo eu fui embora para casa, porque para mim já tinha dado o que tinha que dar. E aí todos os colegas fizeram esse tipo de apresentação. Inclusive alguns com muitos problemas, assim como, né, o primeiro trabalho do mestrado, como o meu. Mas nenhum deles foi cortado. Não o número de vezes, né? Assim, mas me explica melhor sobre isso. Então isso é uma forma de violência. Então, muitas vezes nós mulheres somos violentadas e nós não sabemos como agir e nem percebe essa violência, porque ela está tão normalizada na nossa sociedade que a gente não sente. E eu não sei como é no direito, Bruno, mas na filosofia é um mundo masculino, machista. Eu ouvi de um professor que mulher e aluno de escola pública não se formavam em filosofia. E eu tenho toda a minha trajetória em escola pública, né, apesar de ter feito a graduação numa universidade particular, e depois só que eu volto para a universidade pública. E é importante dizer que eu fiz particular, mas com bolsa, porque eu também não tinha condição de pagar a universidade. Eu sempre deixo isso muito claro para os meus alunos e alunas, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que porque a gente é de escola pública, a gente não vai ter acesso. E eu estudei numa escola ao lado da onde eu dou aula, né, que é o Yolanda. Eu dou aula hoje no Metalúrgico. E eu falo para eles, falo, gente, eu vim daqui do lado. Morei no bairro vizinho, como vocês. E eu entrei com bolsa, né? Fui bolsista CAPES pelo programa PIBID, e só por isso que a faculdade foi paga. E a minha pós-graduação e mestrado é na universidade pública, porque eu não tenho condições de pagar. Né? Você mesmo fez pesquisa há pouco tempo, você falou que é em torno de R$3.000 a mensalidade. Com salário de professor, não pago isso, nem recebo isso. É caríssimo mesmo. Né?
Então, a gente vai vivenciando com essas violências e a gente vai entendendo como normal, a gente não reflete sobre elas. E aí eu sinto dizer para esse professor que nós nos formamos em 4 pessoas na turma, sendo 2 mulheres, e 3 de escola pública. Né? E a gente era em 4 mulheres só na turma, então 50% da turma se formou. 50% das mulheres, né, se formou logo de cara, e as outras já também se formaram no ano seguinte. Então, é muito triste esse tipo de coisa, de violência que a gente vivencia. É claro que, e é cada vez em esferas mais profundas, né? Chega uma violência física, um tiro, e como que a gente vai lidando com esse tipo de violência? Pois é, você estava falando também em relação a alguns dados, né? Eu pesquisei que ano passado, que é o dado mais recente, né? Porque esse ano ainda não findou, então não tem como ter estatística para isso. Mas no ano passado, em 2019, a cada 2 minutos, a polícia ela recebe ligação denunciando agressão física, né? Violência doméstica. Tem essa procura muito grande, então é uma coisa que acontece muito. Não é porque às vezes a gente não vive isso no nosso lar que não existe, né? A gente tem essa mania de pessoalizar muito no nosso ambiente, individualizar, na verdade. Não conheço ninguém que passou por isso, ou nunca vi, então às vezes não existe, né? A gente tem essa mania, né? De achar que só acontece, só é real quando a gente experimenta, né? Exatamente. E dados que a ONU já divulgou esse ano em relação à pandemia é que o número de violência doméstica no mundo já aumentou 20% de janeiro a abril em relação ao ano passado. Em São Paulo mesmo, eu peguei um dado falando daí que 44,9% dos casos de violência doméstica de janeiro a abril estão 44,9% maiores do que do ano passado. Então já teve quase que metade do número de violência doméstica teve, né, em relação ao ano passado, por conta da mulher estar dentro do lar, né, estar em isolamento. E essa questão de estar os dois no mesmo ambiente, não é que antes a mulher era violentada e podia sair e agora ela não pode sair mais e aí ela tem que ficar em casa apanhando. São questões que perpassam isso daí. Às vezes a mulher ela não sofria violência doméstica e passou a sofrer depois do isolamento. Sim. Né? Ou como ela sofria violências às vezes verbais, né? Ou violências psicológicas, agora ela está passando a sofrer violência física, né? Porque a gente explicou, né, que há diversos tipos de violência. Então é difícil a mulher às vezes a mulher ter voz, né, já é difícil. A gente tem essa luta constante e há essas políticas, né, de tentar divulgar cada vez mais, fazer com que as pessoas entendam que não é que a mulher está buscando um privilégio, ela não quer ser maior ou melhor que o homem, ela só quer viver livre e igualdade. Né? Tem essa busca pela igualdade. E, basicamente, em relação aos dados, foram os que eu pesquisei. Em relação à violência, é basicamente também o que eu expliquei. Não tem como entrar em questão de artigo, número de lei, qual é o tipo de ação, isso a gente não precisa falar. Acho que o que as pessoas precisam entender, basicamente, é que tem que ter essa sororidade, né? As mulheres têm que se ajudar e os homens eles têm que ser mais conscientes, sim. Né? Muita gente, às vezes, pega e fala... porque imagina se fosse sua mãe, ou imagina se fosse sua irmã. A pessoa não tem que associar isso, ele não tem que ter compaixão só pelo fato de ter mulheres na família. Tem que ser uma coisa já entranhada na Porque nossa é um outro consciência, humano, né? É um outro ser humano. Não é por pena. Não tem que continuar achando que a mulher é uma coitada. A gente tem aí cientistas, historiadoras, mulheres que já revolucionaram o mundo, que criaram curas de diversas doenças, né? A gente tem lutado por essa projeção, né? Somos iguais. Inclusive, o sequenciamento, né, do coronavírus foi feito aqui no Brasil por diversas mulheres, negras, inclusive, né? Sim. Então, a gente tem espaço conquistado. A gente só precisa que as pessoas entendam isso
E continuar brigando para estar ali, né? Eu acho que a gente não É, deve mais brigar, é entender que a esse mulher, espaço é nosso também. a mulher ela já carrega essa dupla ou tripla jornada. Mulheres que já são mães, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da profissão, ela tem que cuidar do lar. Então, tem essa sobrecarga que, às vezes, impede que a mulher consiga caminhar na mesma velocidade que o homem, porque a sociedade impõe que todos esses papéis são direcionados para a mulher. A Sim. mulher, por exemplo, quando ela divorcia, geralmente é ela que fica com o filho quando há separação, porque a sociedade já disse que é um papel da mulher ser mãe, né? Tem mulheres que não escolhem ser mãe, então elas são menos mulheres, né? São reflexões que podem ser tratadas em Tem outros mulheres que não vídeos. podem ser mãe, né? Sim, não podem ou não querem, é uma Por escolha, condições tem que ser biológicas e a sociedade também. coloca ela como inferior. Sim, sim, tem todos esses estigmas, Sim. né? E até mesmo, voltando ao assunto da violência doméstica, um ganho que a mulher teve, né, por conta dessa lei, é que antes de 2006, a mulher que sofria violência doméstica, ela não tinha uma série de proteções que hoje em dia a lei traz. Por exemplo, antes era considerado crime de menor potencial ofensivo. O que é isso? Sim. É um crime que tem uma pena baixa e é um crime que não é considerado de alta periculosidade. Mulheres morrendo dentro de casa, né, sofrendo violências a ponto de chegar ao feminicídio, que também foi tipificado recentemente, né, no Código Penal, foi inserido recentemente o tipo penal feminicídio recentemente, né, em 2015. E voltando, tem a questão da medida protetiva de urgência, onde a mulher ela tem garantido por lei que ela não vai poder mais continuar próxima ao agressor dela. Porque antes, dividia a mesma casa, como que faz? Ela ia Sim. lá, denunciava o parceiro e aí, vão continuar na mesma casa? Ele vai continuar batendo nela? Hoje em dia tem essa questão do distanciamento, às vezes a proibição até mesmo do pai continuar tendo acesso aos filhos, não por questão de vingança, mas porque Sim. é uma pessoa nociva ao ambiente familiar. Né? Os filhos não podem crescer vendo os pais batendo na mãe, né? Uma situação Ninguém, horrível, né? louca, não pode continuar acontecendo. Então, a lei ela traz essas proteções, né, que antes não existiam. E Não, pode pode falar, falar. pode falar. Não, eu ia falar agora em relação ao feminicídio, que ele se espelha, ele bebe um pouco da água ali da Lei Maria da Penha, quando o juiz ele precisa identificar, foi um feminicídio mesmo ou não? Né? Aí o feminicídio, ele é um homicídio voltado para a prática de quem mata a mulher por ter ódio da mulher, por subjugar a mulher, por se achar superior à mulher. Sim. O homicídio, o tipo penal, tá lá, matar alguém, né? O homicídio simples. O Sim. feminicídio é matar alguém, esse alguém é a A mulher, mulher. né? E o homicídio, ele pode vir a ser combinado a pena de 12 a 20 anos. O homicídio. O feminicídio, se eu não me engano, ele vai até 30 anos. Né? Então, assim, teve esse aumento na questão da pena, porque foi feito um estudo. Essas leis, elas não nascem do nada. Às vezes a gente fica pensando, algum parlamentar aí qualquer, defensor das mulheres, ou sei lá o quê, inventou uma lei e fala sério, está protegendo as mulheres, né? Muita gente pensa e fala, tem esse linguajar vulgar. Mas não, é feito um levantamento. Todas as leis que são Sim. criadas, elas existem por um motivo. O Porque tem uma outra. feminismo. Uhum. Desculpa, Bruna. Não, é que você está falando da questão da pena, porque quando a gente fala, a pessoa, o máximo que ela pode ficar presa no Brasil é 30 anos. Né? Então a gente sabe quando Uhum. ele é condenado a 30 anos, ele não fica 30 anos preso, né? Eu acho que você Não, porque pode fazer um. tem uma série de Identifica requisitos. isso. Tem análise de ficha criminal para saber se ele tem algum antecedente. Se ele não tem antecedente nenhum, já tem uma redução. Ou mesmo que não haja redução, que tem algum agravante, por exemplo, ele matou ela asfixiada, ou ele matou dando um veneno, ou ele matou Acidente. torturando. Tem No essas calor do momento, né? qualificadoras. Numa briga, e Isso. aí aconteceu, se ele foi premeditado ou não, né? Sim, tem uma série de fatores que o juiz Isso. analisa na hora de decretar a pena. Supondo que tenha ficado 30 anos, tenha É. sido estipulados 30 anos.
Se ele tiver bons comportamentos na prisão, Trabalhar, né? se ele trabalhar, se ele passar a ler livros, se ele se ressocializar, o preso, via de regra, né, isso é na teoria, porque a gente sabe que o sistema prisional no Brasil é falido, tem uma série de defeitos. Há algumas políticas que ainda tentam, com muita dificuldade, funcionar dentro do presídio, mas se ele, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, demonstrar arrependimento, foi o que você falou, às vezes foi no calor da emoção. Às vezes é um homem que cresceu vendo o pai batendo na mãe e normalizou essa conduta. Então... Eu queria, inclusive, chamar a atenção que aqui em Santo André nós temos um projeto chamado E Agora José, que é para de conversa e entendimento para os homens. Né? Então, é os homens que agrediram as mulheres, e aí eles sofrem algum tipo de pena, né? Às vezes não encarceramento, mas ele não sabe também lidar com isso, porque é o que você disse, ele cresceu nessas condições, né, de violência, foi violentado muitas vezes, a mãe agredida e ele pelo pai, padrasto, ou né, o homem ali, a figura que ele se espelhava, e agora ele se dá com essa situação. E aí tem esse projeto, nós temos, eu conheço alguns homens que trabalham nesse projeto e algumas discussões eu vim acompanhando. Então, acho importante reforçar isso. E aqui em São Bernardo, nós temos as promotoras populares, né, que são de formação para as mulheres de como lidar com essas situações. Então, qualquer mulher, né, comum, eu, você, a minha mãe, a minha avó, ela pode ir lá e ter uma formação de apoio às mulheres. O ano passado, quem estava na escola em que eu trabalho, no dia 28 de março, pôde participar eu vou usar aqui o termo culminância, que é o que está na moda lá na escola, mas é o fechamento de um trabalho que eu fiz com a equipe escolar e com os alunos, sobre o dia, né? E o nome do projeto é Por que Dia da Mulher? E nós fomos trabalhando várias temáticas ao longo do mês, e aí acabou com o dia 28 de março, a gente está apresentando todos os trabalhos. E o terceiro ano teve os alunos, eu deixei muito aberto para eles escolherem como que eles iam fazer a apresentação. E um grupo de alunas convidaram uma promotora popular, né, uma formadora, para ir lá falar sobre o projeto. Então, eu acho que é importante divulgar essas questões, porque é o que você está dizendo, né? Nós temos um sistema prisional muito falho. E aí, como que você encarcera um homem que também, de algum modo, ele foi construído socialmente assim, né? E aí é isso que você falou, ele é réu primário, ele tem bom comportamento. Será que só encarcerar é a situação? Né? A Silvia Federici, que é essa filósofa que eu estava mencionando, né? Que é uma filósofa, ainda é importante dizer que a gente, quando fala em filósofa, a gente acha que já morreu, né? Ela é italiana e ela trabalha na Universidade de Nova York, e ela vai dizer, olha, eu não acho que o sistema prisional é a solução. E aí, eu até comentei com você na live que ela faz uma crítica, de algum modo, à Lei Maria da Penha em relação ao encarceramento, que ela fala de políticas públicas. E você comentou comigo que a lei fala dessas políticas públicas, só que ela não é implantada. Não é isso? Se você puder falar um pouco mais. Tem que haver esse fomento pelo governo a níveis municipais, estaduais e até mesmo federal, para que tenha essa conscientização. É uma lei que já vai fazer 14 anos e muita gente, às vezes, não sabe para que serve. Só fica naquela fala do senso comum de que é uma lei que a mulher que se apanhar pode ir lá na delegacia. Tá, mas e aí? Quais são os tipos de violência? Não é só a física. Né? E outra coisa também que é importante ressaltar foi o que você falou. A maioria das violências que ainda a gente presencia aqui no Brasil são voltadas a mulheres negras e periféricas, que também, por sua vez, a maioria dos agressores também são negros e periféricos. E a gente sabe que o sistema prisional ele é majoritariamente ocupado por negros e periféricos. Então, tem essa questão que ainda subjuga o homem negro ao presídio e ao homem branco à fiança, né? Falando assim, Érica, né? Porque não é só isso. Eu falei em relação ao feminicídio na prisão. Em questão à violência que não chega a esse ponto, né, de causar a morte da mulher, também há a possibilidade, né, do homem ser preso ou pagar multa. Né? Aí também a análise de cada caso, porque, por exemplo, um homem que xinga a mulher, xingar é injúria.
Injúria tem lá a questão do tempo da pena. Às vezes, se o cara é primário, às vezes não fica preso, paga uma cesta básica, faz serviço comunitário, ou paga uma multa, né? Tem essas análises que têm que ser feitas também. Mas é interessante mesmo, porque só a prisão não resolve, porque se fosse assim, no Brasil não existiriam criminosos. Nos Estados Unidos, nos estados onde há pena de morte, também não existiriam criminosos. E muito pelo contrário, nos estados onde existe a pena de morte nos Estados Unidos, os índices de violência são maiores, porque a pessoa ela não está preocupada se ela vai presa ou não. O que leva a pessoa a cometer o crime aí já é um outro levantamento. Mas é importante falarmos, né? Está intimamente relacionado à pobreza e à falta de estudo. A gente sabe disso. Mas também não quer dizer que a pessoa que teve estudo e que é rica, ela também não vai cometer o crime. Então, assim, são fatores psicológicos, sociais, mas a gente sabe que criminalizar foi um marco importante, né? Já era criminalizado como crime de menor potencial ofensivo, mas trazer essa proteção legal maior à mulher foi um marco muito grande, e concordo também com o pensamento dessa renomada filósofa, né? Porque, lógico, ela não é o que é à toa. Ela faz uma crítica que é muito pertinente, né? Pertinente, justamente porque não adianta só aprender, tem que ter políticas públicas de educação. A gente não quer esperar que um jovem cresça achando que é legal bater numa mulher e depois vai parar na prisão. A gente quer que o jovem cresça sabendo que não pode bater em mulher, ou que não pode abusar ou violentar de outras maneiras. Né? De ninguém. Violência é crime, seja em que circunstâncias for, né? Pois é. Eu acho importante a gente ressaltar, né? Eu falei do programa E Agora José em Santo André, e eles têm o Lei Maria, né? Para pensar essas questões. Então, aqui em São Bernardo, nós temos a Delegacia da Mulher, né, que fica no bairro chamado Ruge Ramos. Então, para quem precisar disso. E é importante que vá numa delegacia especializada nisso, porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres chegam em delegacias para fazer denúncia e elas são, mais uma vez, violentadas, né? O que você fez, ridicularizadas, né? E às vezes nem acatam a denúncia. Às vezes eles sugerem, tem certeza que quer denunciar? Porque, se denunciar não tem como voltar atrás, não. Porque, realmente, antes, a lei, ela permitia que a pessoa ela pudesse se retratar e retirar a queixa, né? Que assim chamam quando vai fazer o inquérito e vai instaurar o inquérito na delegacia. Isso quando era considerado crime de menor potencial ofensivo. Já a Lei Maria da Penha, ela é considerada, eu até disse que não ia falar muito sobre, mas só para que o pessoal aí tenha esse entendimento. Ela é considerada uma ação pública incondicionada. O que seria isso? Ela é uma ação penal pública incondicionada porque é incondicionada ao sujeito. O Ministério Público, ele se torna também o autor da ação, e a pessoa, por exemplo, eu fui violentada, fui na delegacia, resolvi denunciar, né, o meu marido, que me violentou. Antes, a mulher ela podia ir lá e falar, desisti, não quero mais, porque tem a pressão familiar. Às vezes, os familiares eles não são orientados a dar um suporte para a mulher, e eles falam, conserva seu casamento. Tem essa pressão social para que a mulher ela continue casada. Apesar de o divórcio já ser permitido no Brasil há bastante tempo, ainda tem esse estigma que a mulher carrega de divorciada, né? Ela passa para a sociedade que ela é uma fracassada, que ela falhou, que ela não conseguiu manter o marido em casa, ou que ela não conseguiu ser uma boa esposa. Tem esses fatores sociais. E hoje em dia não. Se a mulher ela denunciar o marido, ou se alguém relatar ao Ministério Público que aquela mulher está em situação de vulnerabilidade, não precisa ser ela, de violência doméstica, não. Ela não tem como se retratar, ela não tem como dizer que não quer mais denunciar o parceiro, porque antes acontecia muito isso. As mulheres se calavam, ou por pressão social da família, ou por ameaças do próprio parceiro. Então, hoje em dia, não. Para proteger mais ainda a mulher, a Lei Maria da Penha, quando há essa constatação de violência doméstica, não tem como voltar atrás, não tem como pedir para arquivar. Né? Vai ter que esperar o juiz analisar o caso, dizer o que aconteceu. Tem as questões também da perícia que é feita, né? O corpo de delito, para saber a questão dos hematomas, dos machucados. E essa é a mais fácil de identificar, né? A psicológica, a patrimonial, uma série de outros fatores que tem que ter
um acompanhamento de outros especialistas para dizer como que se deu, né? Enfim, né? Mas esse é mais um ganho que nós mulheres temos para conseguir, né, combater. Sim. Bruno, eu quero agradecer a sua fala esplêndida. Obrigada. Contribuiu muito com as dúvidas que eu tinha, né, em relação à lei, apesar de ser uma temática que eu gosto muito, que eu tenho procurado, mas é diferente de você ouvir alguém que conhece, né, da lei, que estuda isso, que tem esse conhecimento técnico mesmo, que para a gente é tão caro e necessário. Então, eu queria agradecer, mais uma vez divulgar, né, os números de denúncia 180, para quem, a nível nacional, a 190 também, né, o número da polícia, mas que quem está aqui no ABC Paulista, nós temos alguns lugares especializados para tratar das temáticas, então nós temos casas de abrigo para essas mulheres e filhos que sofrem violência, a rede de proteção, né, em que a família é levada para que seja averiguado tudo e que esteja protegida de fato, porque também você faz a denúncia e volta para casa com o agressor, não costuma ser muito confortável, né? Como que você faz isso? E aí temos a Delegacia da Mulher e outros programas. E para quem tem acesso à internet, é uma pesquisa rápida, uma busca, você encontra diversas informações. Então, mais uma vez, obrigada, adorei nossa conversa. Eu agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Bom, obrigada, Bruna. Beijão. Eu que agradeço. Tchau, tchau. tchau. Obrigada a todas e todos que nos assistiram.